Bom dia, dia bom. Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui, acordando para o propósito porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé, você é propósito de Deus. Seja muito bem-vindo. O Acordando para o Propósito está entrando no ar nessa terça-feira. E você que está aqui, eu quero dizer uma coisa para você. Se você porventura não é inscrito no nosso canal, eu peço que você faça a sua inscrição nesse momento, acione o sininho das notificações, não deixe de curtir, de comentar e de compartilhar esse conteúdo. Ele tem o poder de abençoar pessoas, porque aqui nós estamos compartilhando a palavra de Deus. Nesse mês de abril, a nossa temática referente ao nosso Acordando para o Propósito é Seja Inesquecível. Grandes ensinamentos para que você torne-se uma pessoa marcante, uma pessoa influente e uma pessoa que não será esquecida, porque através da sua vida a glória de Deus será manifesta e expressa através das tuas condutas, através do teu caminhar, através das tuas ações, do teu falar e do teu agir. Portanto, essa é a nossa perspectiva aqui para o mês de abril. Seja inesquecível. E nós temos tido ensinamentos que têm mostrado para a gente que o fator ser inesquecível, ele tem por cunho aqui a intenção de que nós venhamos glorificar a Deus através das nossas próprias vidas, como nós falamos aqui, e temos visto que atitudes muito simples tornam uma pessoa inesquecível. Nós tivemos agora recentemente falando sobre o ato de servir, como que nós podemos servir, ajudar ao próximo. E existe uma característica de pessoas que tem muita similaridade com esse verbo servir. Mas ela tem uma característica diferente. Uma característica diferente em algumas situações diferentes. É o fator generosidade. Quem já ouviu falar sobre generosidade? Quem já testou ser efetivamente generoso? O generoso, ele é aquela pessoa que ela sempre busca dar algo a alguém sem requerer nada em troca. O generoso, ele simplesmente escolhe doar. Doar. Essa palavra é muito forte para poder vincular a generosidade. A generosidade, ela também está vinculada ao amor, à compaixão. Então veja que o ato de generosidade vincula as nossas vidas com muitos aspectos que têm vinculação com características de Deus. Então eu já falei aqui que generosidade tem a ver com doação, tem a ver com amor. Então esse ato de ser generoso, ele traz para nós grandes benefícios. Por quê? Porque o ato de generosidade, ele é como a semeadura debaixo de um princípio. O princípio da semeadura, às vezes a gente usa as conjecturas relacionadas ao plantio, no sentido óbvio e claro da semente, do fruto que resulta do plantio, mas a generosidade, quando ela é plantada, e aí eu digo que você está plantando um princípio em relação à generosidade, ele frutifica em devoluções para nossas vidas em variadas áreas. Isso daí você pode testar para poder você aprovar essas circunstâncias. Veja bem, Lucas capítulo de número 6, versículo de número 38 diz assim: deem e lhe será dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês, pois a medida que usarem também será usada para medir vocês. Essa aqui é a versão NVI. Diz, deem e lhes será dado. Tem a versão NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, ela fala, deem aos outros e será dado a você. Basicamente é essa aqui a paráfrase do versículo na NTLH. Deem aos outros e lhes será dado, ou deem aos outros e será dado a vocês. Qual é a conjectura aqui que nós abordamos essa reflexão? Quando eu sou generoso, indiretamente eu estou dando para mim mesmo. Então aqui o ato de dar pode envolver várias coisas. A generosidade ela pode ser estendida ao próximo de várias maneiras.
tanto com recursos materiais, com recursos financeiros, com recursos emocionais, com recursos espirituais. Olha só, eu citei pelo menos para você aqui 4 recursos que nós podemos usar para poder sermos generosos. 4 recursos para usarmos e sermos generosos: recurso material, recurso financeiro, recurso espiritual, recurso emocional. Lembrando que o recurso material ele se distingue do financeiro, porque o financeiro está voltado único e exclusivamente para o que diz respeito ao recurso monetário, porque o recurso material ele envolve tudo o que pode ser palpável ou que até pode ser comprado com dinheiro ou que tenha um valor sentimental também. Existem bens materiais que nós podemos usar como recurso de generosidade que eles têm valor sentimental. Haja vista, por exemplo, pessoas que agregam um significado a um determinado bem, que aquilo ali significa uma passagem da vida, significa um marco na vida, e às vezes pessoas se desprendem desse significado emocional que existe no bem material para poder ser generoso com o próximo. Isso se chama generosidade. Você não somente dar algo que não tem valor para você. Pelo contrário, a generosidade são nos atos mais simples que possuem grande valor para você e principalmente a generosidade, os atos de generosidade, eles cumprem um papel de grande valia para aqueles que recebem. E eu vou ler aqui novamente para você. Deem, deem e lhes será dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Olha a proporção do que gera a generosidade. A generosidade gera um retorno para as nossas vidas num sentido de algo que tem uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante. A gente sempre gosta de pensar nesse versículo e usa sempre a ideia de você imaginar um recipiente que ele pode ser um agregador de algum material ou algum recipiente que vai armazenar algo. E aí você imagina, boa medida. Então já está falando aqui, é uma medida boa que vai ser colocada naquilo dali. Calcada significa que ela vai ser organizada, vai gerar mais espaço para ser colocado mais. Sacudida, exatamente a ideia de fazer com que haja mais espaço além da organização. E transbordante, por conta de ter havido espaço, aquela medida ela será transbordante, ela será extraordinária, para além do ordinário. Você está vendo o poder da generosidade? Você acha mesmo que uma pessoa que ela é generosa com o próximo, ela não vai ser inesquecível? Uma pessoa que é generosa, ela se torna marcante, ela se torna, de fato, um agente de multiplicação na vida de pessoas, porque a generosidade tem esse potencial aqui. Deem e lhes será dado. Boa medida, calcada, sacudida e transbordante. Aqui, transbordante significa exatamente isso, a multiplicação. O transbordo é para além do ordinário, para além daquilo que paira só pela ótica do equilíbrio. Pelo contrário, aqui a transbordância de uma medida fala do fator de exceder. Exceder. Isso é extraordinário. A generosidade tem esse poder. Tem uma história muito interessante, principalmente quem é aqui do Rio de Janeiro vai entender muito bem isso. Existe algumas pilastras de um viaduto aqui na região do Caju, no Rio de Janeiro, mais próximo da região central do Rio de Janeiro, ali entre a Leopoldina e a parte do centro do Rio de Janeiro. E ali naquelas pilastras, quem passa por lá hoje, inclusive, preservaram essas pinturas. E lá tem sempre uma frase que chama a atenção de muitas pessoas. É interessante, porque é uma questão até popular e cultural. E eu gosto de citar essas coisas. Lá tem uma frase assim: gentileza gera gentileza. Esse é uma frase atribuída a um homem chamado José da Trino, que é conhecido popularmente como profeta gentileza. Esse homem que fazia essas artes e divulgava esse tipo de pensamento. Gentileza gera gentileza. Se eu não me engano, ele morreu aí nos meados ou no final dos anos 90 e essa mensagem dele é difundida até hoje. E como eu falei, essas colunas do viaduto lá na região do Caju é preservada até hoje. Aí interessante, por quê? Esse
pensamento desse homem, na verdade, ele é o pensamento bíblico, né? Como a gente está vendo aqui, ó, deem e será vos dado, deem e será dado uma boa medida, sacudida, recalcada, transbordante para cada um de vocês. O que que isso representa? Às vezes os ditos populares, eles são baseados ou indiretamente as pessoas agregam a isso, mas isso tem um viés com princípios bíblicos. É interessante porque a Bíblia tem muita coisa relacionada à generosidade. Eu não preciso nem entrar aqui e falar sobre a vida de Jesus nesse caso, porque seria, obviamente, au concurso. Mas Provérbio, por exemplo, 19:17, ele fala que quem dá aos pobres empresta a Deus. Então essa é uma maneira de parafrasear as pessoas que são generosas com os pobres ou que se compadece do necessitado. Então esse versículo ele tem essa conotação, que é o seguinte, ó, quem empresta aos pobres, ok? Ele está, quem dá aos pobres, ele está, na verdade, indiretamente emprestando a Deus. Aí vem aqui uma conjuntura de raciocínio para poder a gente fechar o nosso pensamento nesta terça-feira, nesse programa que está maravilhoso, tratando sobre generosidade, que é algo importante para você ser uma pessoa inesquecível. Então vem aqui o pensamento para a gente pensar. São se Provérbios 19:17 está dizendo que quem dá ao pobre empresta a Deus, o que você primeiro precisa pensar? Deus fica devendo alguma coisa para ninguém? Deus fica devendo alguma coisa para alguém? Não fica. Deus não fica devendo nada para ninguém. Então veja o poder da generosidade. 2, a gente viu, quem dá, ok? Lhe será dado. Então quem dá aos outros, lhe será dado. Então o ato de generosidade é uma garantia de você receber a generosidade de Deus. Quando você está sendo generoso para com a vida de alguém, o que está havendo nesse sentido aqui prático? O ato de generosidade que você tem para com a vida de alguém faz com que Deus diretamente, olha o que eu estou falando, diretamente Deus seja generoso com você. Nós já falamos aqui algumas coisas nesse mês, falando sobre você ser generoso, e hoje eu apliquei aqui de maneira muito clara. E eu já dei aqui, até inclusive para vocês. Olha, tenha aí a experiência de semear na vida de alguém, seja com recursos materiais, recursos financeiros, recursos espirituais, recursos emocionais. Óbvio, eu precisaria aqui de muitos programas para poder delinear como se entrega cada recurso desse. Mas não fica muito difícil de você entender o que são recursos materiais, financeiros, emocionais e espirituais. Faça o teste, seja generoso e torne-se uma pessoa inesquecível. Você poderia colocar essa frase aí nos comentários. Seja generoso e torne-se uma pessoa inesquecível. O ato de generosidade vai fazer com que você se torne alguém inesquecível. Esse foi o Acordando para o Propósito desta terça-feira. E eu quero agradecer aqui a tua audiência, quero agradecer a tua participação e pedir para que você compartilhe isso com o maior número de pessoas. Que Deus possa te dar uma terça-feira abençoada. Como eu sempre digo, rica e abundante da presença de Deus. Um forte abraço e até amanhã, querendo Deus.